Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai aprender a diferença entre duas funções que são muito utilizadas no Power BI. Elas são Count Rows e Count. São funções que a gente usa bastante para conferir recordes de uma tabela, ver se tudo que a gente está vendo ali em uma tabela. Quando eu digo a tabela, eu quero dizer visual, tipo visual de tabela aqui no Power BI. Quando a gente quer conferir se tudo que a gente está vendo ali pertence mesmo àquela tabela, se o Power BI não está duplicando valores e tudo mais. Enfim, isso é um pouco mais complexo, a gente pode ver mais pra frente, mas agora a gente vai aprender bem o básico, que é simplesmente como essas funções funcionam. Então, eu vou abrir aqui o meu Data Model. A gente ainda vai utilizar aquela mesma tabela de projetos, porém agora eu criei uma cópia dela e eu apaguei alguns recordes aqui dessa coluna de CNPJ pessoa jurídica. A gente tem células agora que a gente chama de null, que são células vazias, para a gente ver como essas funções são diferentes. Então vamos lá. Vou criar uma nova medida. Vou chamar de count, só pra gente ir vendo como elas vão ficar diferentes. E aí, vou colocar aqui count. E ali, como vocês podem ver, conta os números em uma coluna. Quando diz números, quer dizer que tudo que for vazio, blank, null, você pode chamar de que você quiser, branco assim, branco vazio, ele não vai contar. Ele vai contar apenas os que contêm um valor, um número ali dentro. Então, a coluna que eu quero é essa daqui. Ele pede o nome de uma coluna, então vamos lá. Aí agora eu vou colocar aqui, vou dar um refresh e a medida vai aparecer aqui, count. Colocar um cartão. 345. Tá? Então, aparentemente nós temos 345 linhas naquela tabela que contém um valor naquela coluna CNPJ. Deixa eu inverter essa ordem aqui. Tá, agora vamos criar uma nova medida para a gente ver a diferença entre a função count e a função count rows. Ali a gente já pode ver que o Power BI está falando que dessa vez ele quer saber a tabela que você quer contar, ele não quer saber a coluna. Então, count rows é literalmente, como o próprio nome diz, você vai contar quantas rows, quantas linhas você tem na sua tabela. Então, não importa se tá vazio ou não, se tem um número ali, não importa. Ele quer saber só quantas linhas mesmo tem ali, quantos recordes. A tabela, obviamente, vai ser essa daqui, porque é a única que tem. Vou dar Enter e aí aqui vou adicionar um novo visual. E vou colocar essa nova medida. 374. Então, a conclusão que a gente tem é que nós temos no total 374 linhas na tabela, porém, somente 345 contém um valor naquela coluna específica. Não quer dizer que a linha inteira tá vazia, quer dizer que naquela coluna que a gente selecionou, nós temos 345 com valor. E exatamente o que a gente vê aqui. Tanto é que se eu clico aqui, ó, coluna B, a gente vê 346, contando aqui embaixo, tá vendo? Não é 345 porque ele tá contando essa primeira linha aqui, disso daqui. Então, a gente vê que os resultados, eles match, né? A gente tem 345 com valores, 374 total. E essa é a diferença entre essas duas medidas. Quando eu falei no começo do vídeo que é bom para conferir valores e tudo mais, para ver se o Power BI não tá duplicando valores, eu quis dizer que, por exemplo, eu vou colocar uma tabela aqui só para mostrar para vocês. E aí, sei lá, eu quero colocar tudo que tem... Não vou colocar tudo, vou colocar só essas 3 colunas ali daquela tabela. Nesse caso, a gente não vai ter nenhum problema, porque a gente tem apenas uma tabela nesse negócio do Power BI inteiro, que é aquela lá, Projetos 3. Então, a gente não vai ter nenhuma preocupação com o Power BI duplicando valores, agregando valores, não vai ter nada disso. Porém, quando você tem muitas tabelas e diferentes relationships, relacionamentos entre elas,
Às vezes o Power BI duplica. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma outra. Se a gente tivesse uma outra tabela aqui de datas e aí conectasse elas duas por uma coluna de datas, certo? Às vezes você coloca ali todas as datas que tá vindo da tabela de datas, mas nem toda data ali dessa tabela de datas tem um recorde na sua tabela projetos 3, por exemplo, entendeu? E aí, às vezes, o Power BI coloca ali todas as suas datas e todos os seus projetos, sendo que às vezes não tem um projeto para cada data, por exemplo. E aí, um jeito de conferir isso é você clicar aqui nesse visual, nesse caso, essa tabela, e aí aqui nos filtros você traz para cá Count Rows, e aqui você fala que você quer que seja apenas maior do que 0, porque daí o Power BI só vai mostrar aquilo que realmente tem na sua tabela. Nesse caso, de novo, não vai mudar nada, mas é uma das best practices que a gente costuma usar e é um dos principais usos dessa função Count Rows, o jeito que a gente usa isso no dashboard em si. E pro vídeo de hoje é só.